Olá, meu povo! Para quem não me conhece, eu sou Valéria Loreto, mestre em comunicação e cultura e terapeuta holística. Sejam todos bem-vindos ao programa Alquimia do Bem-Estar. O canal Arte Agora integra a plataforma da Câmara Brasileira de Desenvolvimento Cultural. Então, para quem ainda não se inscreveu, aproveite esses momentos iniciais para se inscrever no canal. Se gostarem do programa, deixem o like, comentem, mande para os amigos, porque essa é uma forma do YouTube entender que esse é um conteúdo relevante e distribuir para mais pessoas. Eu queria também pedir a vocês para mandar sugestões de temas que sejam do interesse de vocês, que eu me organizo para fazer programas com esses temas. O meu Instagram é @LoretoValeriaTerapia. Vamos começar o programa de hoje. Nós sabemos que o nosso corpo e a nossa psique são inseparáveis, mas até onde vai este vínculo e o que nós podemos aprender sobre nós mesmos por meio do nosso corpo é o que vai nos contar a nossa convidada de hoje, Nereida Vilela. Ela é paranaense, tem graduação em fisioterapia pela Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais e trabalha com leitura corporal. Boa noite, Nereida, seja muito bem-vinda. Salve, moça Valéria. Boa noite. Obrigada pela sua Obrigada pela oportunidade de participação. estar. Olha só, como eu sei que você tem muito mais a dizer sobre si mesma, eu quero perguntar quem é Nereida Vilela. Então, eu sou uma moça de 65 anos, formada em fisioterapia em 1980, e que, desde então, através de trabalhos em espaços particulares, espaços públicos, venho observando e estudando a relação que existe entre os aspectos do psiquismo e o corpo físico e os aspectos físicos e a evolução do psiquismo. Eu trabalho em Belo Horizonte, tenho nutriterapia corporal, tenho duas filhas, tenho duas netas e uma disposição imensa de continuar estudando o ser humano e as suas manifestações. Eu acho esse tema fascinante. Então, eu queria começar perguntando o seguinte: eu sei que o trabalho da leitura corporal vê o corpo como um livro no qual a gente pode ler os sintomas dos movimentos do espírito, né? Então, eu queria que você contasse um pouquinho para a nossa audiência leiga, né? Qual é o conceito básico por trás da terapia com leitura corporal? Dentro do movimento da ciência, a observação e a contínua atenção à observação do corpo como uma unidade, entendendo que cada uma das estruturas servem a funções específicas, mas estão em atividade coletiva com todas as outras, e associando esse pensamento da unidade funcional à ideia do corpo físico, da experiência da matéria, sendo animada por qualidades vibracionais, com qualidades distintas de energia ou de pulsões que fazem a animação da vida. É um pensamento que já é desenvolvido há milhares e milhares de tempos pelo pensamento oriental e que, dentro da nossa observação física, se torna cada dia mais palpável. O corpo é uma inteligência funcional, estrutural, que sente, que percebe, que cria realidades e que representa essas pulsões através de pensamentos e sentidos. E pensamentos e sentidos são condições animantes e ordenadoras da funcionalidade do corpo. Essa é a ideia da relação corpo físico, corpo emocional. Sim. Associando esse conceito de unidade e associando o pensamento do corpo físico como uma expressão de psiquismo, a leitura corporal desenvolve a ideia
de que cada uma das manifestações do corpo, sejam elas prazerosas, sejam elas incômodas, sejam elas definidas por insuficiências funcionais, tem um propósito. Nós acreditamos que tanto refletem quadros, composições mentais, como geram informes sobre a razão daquela evolução, o para quê daquele desenvolvimento, entendendo que a observação e a consciência daquilo que a gente experimenta, daquilo que a gente sente, e a consideração do quanto representamos o que sentimos no corpo físico, pode, pode estar informando, pode estar descrevendo com detalhes, com todas as letras, a nossa composição mental, emocional, afetiva, sensorial. E isso é o que a leitura corporal pesquisa. Sim. Então, cada ponto do nosso corpo tem uma relação direta com processos psíquicos emocionais que a gente está vivendo, é assim? Sim, nisso eu acredito, é nisso que eu acredito. Eu acredito em pontos específicos, eu acredito em áreas dedicadas a um tema de muitas esferas, eu acredito sistemas inteiros dedicados a funções, a princípios mentais, emocionais específicos. E a fisiologia animada pelos nossos estados mais sutis, e os nossos estados mais sutis sendo conduzidos também pela qualidade funcional da matéria. Essa Sim. é a ideia. Então, um dos objetivos é identificar, por meio dos sintomas ou da doença, vamos dizer assim, o não funcionamento saudável, né? Uhum. Do que a pessoa deseja e não está vivendo, para ajudá-la a retomar o caminho de realização pessoal? É, Seria nós, isso? nós entendemos essa organização que você fez como a expressão do poder de autocura, tá? Uhum. Como nós entendemos o corpo físico e o psiquismo como unidade, que nós chamamos de biopsiquismo, nós também entendemos que os pensamentos, os insights, os informes que acontecem no plano do consciente são sinalizadores importantíssimos, vitais, na determinação de quais são esses sentidos, quais são essas emoções que estão em vigência, mas não tem uma representação que seja eficiente, que seja adequada. Então, a gente diz que o nosso corpo físico cria os sintomas, gera as manifestações, desenvolve funcionalidades que sejam compatíveis com a reorganização dos informes mentais e da atenção sobre si, para que o indivíduo possa se ver, se entender e se reorganizar a partir do corpo, entendendo os sintomas como um oráculo. Dá para perceber assim? Sim, Entendendo que a leitura corporal desenvolveu, outras escolas desenvolveram um mapeamento das funções do corpo, né? O mapeamento das emoções, dos estados sensíveis distribuídos nas várias estruturas corporais. E sim. nós temos um mapeamento norteador do que nós chamamos de leitura, né? A leitura do que o corpo está manifestando, a leitura daquele sintoma que foi eleito e desenvolvido pelo corpo, a leitura dos comportamentos que estão sendo praticados e que, de alguma forma, perturbam ou impedem a representação dos sentires e das emoções que são dominantes, e esses códigos que são compartilhados no pensamento da leitura na terapêutica. Tipo assim, essa manifestação nesse determinado segmento sugere temas ligados a essas e essas questões, Sim, né? sim, Essa área é uma área que entendemos de representação dos fluxos, das pulsões
que dizem dessa e dessa qualidade afetiva, emocional, sensorial, o que for. E Sim, aí a gente vai dando dados e ajudando a pessoa a compor raciocínios que facilitem a detecção do que se está vivendo como conflito, do que sim, se está experimentando e ainda não se está adequadamente assumindo. sim, E como a gente entende o processo da cura como a manifestação predominantemente do poder de autocura, e como entendemos que os adoecimentos acontecem, porque existe a possibilidade quase que já 100% firmada de um estado melhor de nós passar a ser vigente, então o objetivo é ler o corpo para atender-se, para reorganizar-se em comportamento e pontos de vista e fazer processos de maturação e mais ganho de saúde. sim. E, na verdade, pelo que você está dizendo, né, a terapia corporal atua ajudando a pessoa a se conscientizar, né? Isso. Ao paciente, ao cliente, a se conscientizar desses processos que ele está vivenciando, como dor, desconforto, incômodo, seja o que for, e o que não está sendo expresso e que está provocando esse desconforto, alguma coisa por aí, né? É exatamente assim. Sim, A sim, ideia é, a ideia é mover, incitar, estimular o corpo e a mente em simultâneo, sim, para que essa instância que somos, o biopsiquismo, possa ter uma funcionalidade em níveis mais claramente percebidos, né? sim, sim. E a gente faça contato com a gente mesmo. A ideia é encontrar-se consigo, Sim. né? E- Ouvir-se, entender-se, e vai por aí Sim, afora. sim, sim. E essa terapia tem vínculo com os centros energéticos do corpo, assim, chakras, essas coisas assim, ou não? De, Totalmente assim, né? de que maneira? Totalmente assim. Como a gente entende a matéria sendo animada por fluxo e fluxos de energias e qualidades vibracionais, nós diretamente nos relacionamos à formação dos chakras ou centros de força, que o centro de força é a denominação mais usualmente usada pela leitura. E acreditamos na existência de uma quantidade imensa, quase que incontável, de centros de força, tá? Tanto nos níveis do plano consciente, quanto nos níveis mais superiores da consciência, até o estado chamado macroconsciência. Então, são quantidades imensas de usinas ou centros de força. Mas entende que a nossa fisiologia, a nossa funcionalidade está mais ligada a centros de força de uma ordem chamada centros de forças básicos, que são 7 centros de força, e que estão representados lá nas nossas glândulas endócrinas. E a partir desses centros de força, todas as emanações transformadas em códigos neuronais funcionais que estão animando, gerenciando, coordenando e favorecendo a maturação das nossas funções físicas. Tudo acontece a partir dos chakras, tudo acontece a partir das qualidades vibracionais, emocionais e afetivas que são acionadas, ordenadas, que são traduzidas por essas usinas. Então, é uma visão do corpo físico como uma expressão da energia em funcionalidade a partir da qualidade do movimento da energia em cada contexto, em cada corpo. E associado ao entendimento de que os fluxos e a nossa emocionalidade e a representação daquilo que nos constitui enquanto psiquismo é farinha do mesmo saco. Se há vivência, se há experimento e não acontece uma expressão minimamente condizente, satisfatória, essa energia que tem uma natureza de fluência estanca.
E aí esses acúmulos vão, ao mesmo tempo que eles vão provocando outras situações ou nos levando a outras realidades que possibilitam que aquele mesmo estímulo possa ser melhor considerado e realizado, ao mesmo tempo que ele faz isso, ele se armazena no corpo físico e vai se sedimentando. E essa sedimentação a gente chama de tensão. Sim. O acúmulo de tensões gera disfunções, adoecimentos, que tem um objetivo aos nossos olhos: trazer a nossa atenção para aquele assunto, para aquele tema que não está conseguindo acontecer de forma fluente, para que ele aconteça, Sim. né? Nereida, eu queria que você desse um exemplo prático de alguma coisa, ou de joelho, ou de rinite. Sou muito alérgica, né? Tenho muitas alergias, fui fumante durante muitos anos, mas assim, que você trouxesse, a pessoa não tem tal sintoma, muitas vezes está relacionada a esse processo, só para que as pessoas possam entender melhor. Aí você escolhe aí alguma coisa que seja muito comum e que você vê acontecer com Ah, frequência. tá bom. Então, isso é legal até a gente vendo por sistemas ou por qualidade de tecidos, né? Você citou os joelhos, que para nós são os centros da valorização pessoal. Dentre as articulações, que é um sistema que cuida do processo da ponderação, do estímulo da observação analítica, da observação a partir da consideração dos nossos sentidos, né? Nós dizemos que as nossas articulações são os segmentos do corpo que questionam os experimentos, as menções, os sentires, as disposições, né? O quanto a gente está disposto a se atender, o tanto que a gente controla, o quanto que deixa acontecer. A espontaneidade ou a autocontenção são experimentos que influenciam e que são influenciados pela saúde das nossas articulações. O quanto eu consigo me mostrar com naturalidade ou não é um processo articular. O tanto que eu contenho de informe sobre mim ou me exponho é uma habilidade ordenada fisicamente pelas articulações. E os joelhos são articulações ligadas ao processo do alto valor. Então, nós entendemos que os vários sofrimentos dos joelhos, cada um deles com uma especificidade na leitura, mas eles acontecem para sinalizar a vigência e para tratar as distorções da hipervalia e da reduzida valia pessoal. Então, tanto acontecem sofrimentos do joelho porque eu estou desatento aos meus valores, né? E estou transmitindo isso para externo, quanto os adoecimentos podem acontecer porque eu estou concentrado demais em valores que não são exatamente aqueles mais fluentes em mim, né? São criados. Então, é alto valor. Nariz e sistema respiratório conectado para nós, associado ao processo da sociabilização, da troca, da disposição para conhecer e ser conhecido, das qualidades da nossa oferta para o desenvolvimento de aprofundamento dentro das relações. Então, todas as manifestações nasais e de sistema respiratório são associados ao processo da sociabilização, da troca, do desenvolvimento das relações, do desenvolvimento de qualidades de relacionamento. A rinite é uma das manifestações que associamos à escolha pela espera do convite. Consigo passar essa ideia? Sim, Então, sim. assim, a relação pessoal, as relações mais íntimas, tem influência, mas a oferta de si é muito cautelosa. Então, existe a escolha pela espera do convite. E muitas vezes esses convites não acontecem porque a gente não deixou
explicitado que gostaríamos de uma participação ou de um movimento mais profundo. A gente fica na expectativa de que aquilo estaria sendo percebido, mas podemos estar enganados, Sim, né? Então, sim, nós estamos emitindo sinais suficientes para que isso seja observado com clareza. E no quadro da rinite, há uma tendência de se ficar mais cauteloso, mais retraído na espera dessas relações ou desses convites, né? E acaba que a relação que a gente constrói, ela ganha patamares que não são aqueles que gostaríamos de experimentar ou levar adiante. O objetivo é: admita seu desejo de se envolver, faça um movimento de se oferecer, sabe? Pratica um pouco de ousadia sim, na oferta da própria presença. sim, sim. Isso faz algum sentido para você, Valéria? Faz todo sentido. Faz todo sentido para mim. Olha Então, a só, gente acredita assim, Valéria, é assim, o já que quê? você me autorizou, eu acredito assim, a cada crise, a cada episódio de rinite, a sua inteligência, o seu espírito, o seu lado saudável, animado, está te dizendo assim: olha, passa à frente, vai lá, né? Se apresenta, se mostra, convida, faz você o movimento. Algo assim, é libertador. Sim, sim, E a gente diz que assim, é um remédio, que é assim que eu chamo, né? É um recurso sim, remédio para a reparação ou para o ajuste da condição de resguardo, de cuidado, de cautela, promotor de um pouco mais de ousadia e atrevimento. Olha que maravilha. sim, sim. Uma coisa que eu estou observando, né, pelas coisas que você está falando, que a leitura corporal, a terapia com a leitura corporal, ela não se detém somente numa cura do psiquismo e nem do corpo físico, ela vai além, na medida em que ela busca ajudar a pessoa na sua realização, autorrealização, ela também promove uma ajuda para ela seguir naquele caminho evolutivo, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho dessa relação, que é muito mais ampla do que outras terapias que eu vejo por aí, entendeu? Então, eu queria que você fosse um pouquinho nesse caminho, Nereida, por favor. Então tá. Bom, como você liberou a ideia, né, a liberdade para falar da energia, dos vários níveis da consciência, a matriz, o fundamento do nosso pensamento é que nós somos constituídos por vários corpos. Além do corpo físico, que é a matéria, do corpo emocional, a gente tem o corpo mental e a gente tem os corpos da experiência mais espiritual do homem, né? E esses corpos, claro, têm funções específicas, existe uma hierarquia funcional dentro dessa estrutura, mas, na realidade, todos os níveis da nossa consciência são capazes de processar funções dos outros níveis, e, à medida que nós vamos nos aproximando mais da nossa verdade, focando mais o que nós experimentamos como entendimentos, do que praticamos o atendimento daquilo que vem de fora, nós estamos acionando atividades de evolução funcional, de elevação de oitavas, em todos esses níveis. Então, quanto mais a gente faz contato com a gente, mais eu acredito que aconteçam os processos de expressão do espírito, expressão das sapiências que ficam mais resguardadas no consciente. Quanto mais a gente conhece sobre mais a gente conhece sobre a vida, que a leitura corporal chama de vida, uma entidade com V maiúsculo, sabe? A origem e o espaço onde tudo acontece. E Sim, no sim, entendimento que, quando cada coisa acontece,
A vida se renova e aquele que foi origem se renova também. E isso vai evoluindo o processo. E, na realidade, a gente alcança à medida que a gente alcança os patamares mais elevados da consciência, mais próximo de si se está. E se Sim, alcançou porque se aproximou de si, sim, né? Se a gente pensa nessa ideia de que tudo que possa vir a se manifestar, tudo que a gente possa que a gente pode desenvolver ao longo da existência e das várias existências, já existe como código disponível no nosso DNA, né? Todo conhecimento que a gente possa fazer superficializar e que a gente aplicar já existe como matéria-prima da existência e da vida. O que nós estamos fazendo é tomando posse e aplicando, né? Eu acho que esse é o amplo que a leitura abarca, sabe? sim, Essa sim, ideia de que o universo existe, está lá fora, mas o que é do universo existe, está dentro, e a gente é autor, a gente é aquele que, em verdade, cria o que experimenta. A sim, gente cria saúde, a gente cria adoecimentos, a gente cria situações de vida, a gente cria realidades à medida que nós vamos potenciando afirmações mentais, à sim, medida que a gente vai aplicando credibilidade a certas circunstâncias, elas se materializam, sim, né? E no sim, nosso corpo, em termos de saúde funcional, em termos de saúde do mental, é a mesma coisa. O nosso sistema de crenças é a parte nossa que está nos influenciando o tempo todo e que está sendo é, alvo principal e desejado pelo espírito do que seja vista, refeita, ressignificada. Não sei se eu passo a ideia. Passo, Valente. sim, sim. Olha só, você se lembraria de algum cliente que tenha tido um resultado mais significativo, assim, que você pudesse mencionar? Claro, não precisa dizer quem é, nem dar nome, nada disso, mas alguém que você se lembra que teve uma grande mudança, né, através da terapia com a leitura corporal e que você falou, uau, né, assim, alguém que você possa mencionar? Agora eu vou ser bem metida. São muitos. São muitos. Mas dê exemplozinho. São muitos, assim. Muitos quadros clínicos, ortopédicos com muita frequência, quadros com caracteres neurológicos, quadros que são de somatização, né? São quadros de depressão, onde as pessoas vão descobrindo como é que elas passam a negociar consigo, sabe? Sim, Como que pode se desenvolver um diálogo com o mais verdadeiro de si mesmo, como que elas podem praticar essa reorganização sem que haja domínio da crítica ou da punição, né? sim, Então, sim, eu te confesso que, pela habilidade humana e pela competência das pessoas, eu já assisti o processo de regeneração de órgãos, uau, de estruturas entendidas como inativas, que alcançaram recuperação de vida e funcionam. Articulações pessoas que conseguiram trazer de novo lubrificação para a estrutura articular, que conseguiram reorganizar a fibra muscular, que mudaram a forma de ver a vida e que arredaram daquela condição, daquele lugar que era razão para o sofrimento. sim, sim, Então, eu já vi as pessoas desenvolverem milagres maravilhosos com elas mesmas. sim, Aí eu sim. fico muito metida, porque são Ah, mas muitos. é E que, maravilhoso. e que fazem por si. O que a Sim, leitura oferece são dados para a observação, para a pesquisa, para o ensaio, para o experimento, mas a leitura entende, e ela usa muitas coisas, né?
ela usa da informação, ela usa do estímulo, da sensibilização, do desenvolvimento maior da propriocepção, para a gente poder estar mais perto da gente, e considerando mais o corpo. Ela usa muito a anatomia, porque nós consideramos que conhecer o corpo físico e as suas estruturas é desenvolver espiritualidade, sabe? Estudar anatomia, conhecer a formação é desenvolver o espírito, é sagrado. Então, Sim, a gente ajuda as pessoas a conhecerem o corpo físico, dar nome aos bois devidos e, e fazer essa leitura da propriocepção. Não é o que é descrito, é o que você sente. O que você sente seleciona o que vai ser aproveitado do escrito, do documentado, né? Porque o sim, que o sim, indivíduo sente é primário. Então, a gente usa muito do desenvolvimento da anatomia, incentiva que as pessoas conheçam um pouco de fisiologia, e trabalhamos com massagens nessas áreas, massagens que nós chamamos de toque intencionado, onde a sim, gente toca o corpo físico, mas evoca emoções, sabe? Circulação. A gente utiliza a reza, a gente utiliza as várias fontes da natureza como princípios para a produção de medicamentos homeopáticos, fitoterápicos. É, a gente utiliza recursos como a interpretação do desenho do próprio corpo, que dá para a gente um mapeamento das qualidades emocionais dominantes e em conflito, e, de uma forma muito especial, a gente utiliza as animações possíveis pela fé em si, sim, sim. né? Porque O, maior essa fé, maior o poder de autocura. de autocura, né? Há quanto tempo a leitura corporal surgiu na sua vida profissional? Assim, como foi isso? Ah, essa história foi acontecendo de forma gradativa enquanto no exercício como fisioterapeuta, né? Sim, sim, É, com várias experiências minhas, emocionais, de utilização de atividade do mediunismo, meus sensores começaram a perceber que as pessoas que faziam quadros clínicos semelhantes, porque todos têm especificidades, né? Me contavam, me falavam de experiências emocionais que eu comecei a perceber que se assemelhavam, não à história, mas os sentimentos e os estados psíquicos dominantes. E aí eu comecei a fazer um estudo de setinhas, né? Sofrimentos desse tipo na área tal, com esses caracteres, intensidades de dor, os temas são esses e esses que são. E aí, enquanto fisioterapeuta, eu mais ouvia do que praticava coisas, né? E essa história foi acontecendo, e a partir daí, estímulos maiores, até que a inspiração favoreceu o início de compreensão desse processo, e eu desenvolvo isso todos os dias há pelo menos 30 anos. sim, sim. Né? Olha E só, é todo dia, porque cada caso, cada pessoa com a sua história faz, faz uma oferta nova para o mapeamento das emoções no corpo. E a gente vai construindo o mapa. sim. Então, a leitura corporal começou no Brasil a partir de você. A gente pode dizer que sim. Desse jeito como ela é praticada aqui, sim, mas existem vários códigos ligados ao processo da leitura corporal e vários ligados à leitura do corpo, né? Certo. Existem outros vários códigos. Dessa forma que liga estados do psiquismo com os estados físicos e a utilização de recursos mentais no desenvolvimento do processo da autocura, essa caracterização eu entendo que é criada e desenvolvida lá no Multiterapia Corporal. Sim. Uma equipe E, que trabalhamos nisso,
dessa forma, é uma criação que a gente assina. Nereida, tem uma coisa assim digamos, desenvolvimento que vai até chegar à autocura? Assim, deixa eu ver se eu me expresso melhor, no sentido de que primeiro ajuda a pessoa a tomar consciência do que ela está vivenciando, depois relaciona os sentimentos mais frequentes, depois começa a mostrar o quanto ela pode, através dos próprios sentimentos e pensamentos, mudar a própria fisiologia, até chegar a uma autocura. Como é que vocês trabalham isso assim? Você fez uma sequência perfeita, Florzinha. Parabéns. Né? Eu incluiria nessa organização que você apresentou o desenvolvimento de uma habilidade que a gente chama de ressignificação. Então, Certo. assim, para que haja mudança, é necessário, para que hajam transformações, transcendências, substituição de estados, evolução de estados, como somos mentais, é necessário que haja mudanças do entendimento. Então, a matriz, através de todos esses elementos, do toque no corpo, de apresentar o corpo como aquele que adoece para curar a alma, o espírito, de tratar assim um esforço de resolução do medo do sintoma ou da escolha pela supressão dos sintomas, não que a gente queira manter o sintoma, mas antes de, entre aspas, combatê-lo, aceitá-lo para entender para que ele serve, tá? Dá ele o crédito que ele tem, né? Isso, De dizer a que veio. aqui veio, buscar o sentido do sintoma, porque nós somos uma construção perfeita, sabe? Sim, uma construção muito, muito mágica, muito perfeita. Se esse sistema se desorganiza, é porque existe um propósito muito importante. E é Sim, importante para a qualificação da vida desse conjunto, entende? Então, a ideia é observar o corpo, considerar uma outra realidade para os sintomas, dar-se a oportunidade da reformulação de conduta, abrandar as práticas do racionalismo, taranã, 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 e é a evolução que você fez, aplicando uma técnica, aplicando um propósito que é ressignificar. Então, sim. assim, eu vivi uma experiência que tem me influenciado ou que, de alguma forma, me aprisionou lá há anos atrás, tá? 14, 15 anos. E aí eu criei sobre aquilo um conceito ou uma definição e chego aqui nos meus 65 anos com o mesmo conceito e a mesma definição. O que garante que aquilo que armazenou lá atrás ficou estratificado dentro de um conceito. Ressignificar significa olhar para nós, significa olhar para aquilo com o olhar que se tem hoje da vida. E observar com outro olhar aquilo que naquele evento, naquela situação, foi considerado razão de tanto sofrimento. Porque a gente fica reiterando, evocando, foi assim, aconteceu, mas eu sobrevivi. Né? Aquilo aconteceu, aquilo doeu, mas se está aqui, então, se sobreviveu aquilo, é possível olhar de uma outra forma, é preciso olhar de uma maneira não vitimada. E isso é animante da cura. Sim, sim. Né? Porque eu percebo que nas coisas que mais dolorosas foram, nas orientações educacionais, por mais condicionantes que tenham sido, há de se agradecer aquela experiência, porque trouxe a gente até aqui. Sim, Né? sim, E hoje eu posso ver que foi um condicionamento, da mesma forma que eu posso reconhecer isso, eu posso criar outra leitura para aquilo. sim, Né? sim. Não fantasiosa, legítima, com presença, com sentido, mas uma leitura que não me mantenha amarrada em função de.
sim, E a gente acredita que cada vez que a gente consegue isso, o corpo completa um processo e retoma a cura, retoma a saúde. sim, E provavelmente é uma qualidade de saúde superior àquela anterior ao sintoma. sim. É maravilhoso, né? Ah, eu sou apaixonadinha. Apaixonadinha. Olha só, eu vi que além da consulta com a leitura corporal, você também trabalha usando o baralho. Como é que é isso? Você podia contar para a gente um pouquinho? Ah, sim, sim. Na realidade, é uma criação mais recente. Eu tenho aqui, porque me acompanha, né? Que são as cartas da leitura corporal. Sim, sim, É um conjunto de cartas que estabelecem propostas para o comportamento, sabe? Elas são baseadas nos desenvolvimentos a partir dos centros de força. Ela acredita nas emoções e nos sentimentos e nos estados como recursos e estímulos para uma reescrita, e ela estabelece uma ideia de funcionalidade, né? Então, é um conjunto de muitas cartas, né? Todas sim. elas baseadas em princípios da mestria da leitura corporal, e são indicativos. A gente utiliza, depois que conversa sobre os quadros, Ah, sim, né? Primeiro a gente conversa, sim, desenvolve sim, a tradução dos informes feitos pelo desenho do corpo, oferece a tradução que nós damos para os quadros físicos e para os comportamentos. Primeiro, a gente apresenta um, a tradução que damos para aquela condição. E depois que encontramos afinidades, que as pessoas encontram pontos onde elas se localizam, a gente puxa uma carta que convida, por exemplo, a. É uma dica que nós entendemos sobre como começar o processo de transformação de uma conduta. Entende sim, como? sim. Como se fosse um Então, primeiro passo para, né, estou tirando uma aqui aleatória, tá? Então, ler. conversamos e aí puxamos essa carta. A pessoa puxa, né? Sim, Então, a dica é: crie possibilidades para a resolução das suas culpas. É o texto, o título. sim, Aí tem o textinho, as culpas. Veja cada uma delas como efeitos da sua dor por ter falhado como onipotente e admita-se frustrado. Acolhe-se enquanto alcança a ciência de que tudo o que acontece é o melhor que podia ser e de que tudo o que ocorre é uma criação de todos os envolvidos. Depois, abrace-se. Dedique-se ao processamento da sua decepção consigo e reabra as portas da alta admiração. sim. Muito legal, muito Né? legal. Então, É, é uma dica de ordenação sim, de pensamento. sim, sim, Né? Então, nós usamos o baralho da leitura corporal, que trabalha com os princípios dessa filosofia, e a ideia é literalmente encontrar o dourado, que para nós representa, de uma forma muito especial, o amor e o respeito por si mesmo. sim. Né? Lindo, lindo. Sem que haja essa história da condenação, sem que haja uma validação muito grande do erro, da inadequação. Olha, foi o melhor que deu. Sim, sim, Né? sim, Seguimos, então a gente usa isso. sim. Olha só, você já escreveu um livro, ou mais de um, né? Você pode falar um pouquinho quais são os títulos e onde se pode encontrar atualmente, para quem está interessado nesse assunto já buscar? Então, tem aqui perto de mim um deles, mas não tem o outro aqui pertinho. Esse é o livro, né, da leitura, onde a gente descreve o mapeamento das emoções e dos sentimentos na superfície do corpo, e ele não engloba o estudo de órgãos e estruturas internas com profundidade, mas ele cita
e agora a gente está produzindo um outro material que faz e que inclui também a leitura dos órgãos e sistemas. O livro, A Linguagem da Emoção Escrita no Corpo, não está acontecendo na forma física, ele é possível de Sim, ser encontrado no e-book. sim, sim. E as cartas e o livro das águas, né, que a gente estudou os vários tipos de água, e a água para nós é o elemento de formação da vida. E as medicações que a gente produz, que a leitura corporal sugere, são feitas pelo próprio indivíduo, acrescentando à água folhas, legumes, gemas, né, pedras. Nós pegamos os princípios da vida, a luz das estrelas, e colocamos em água, mantramos aquela água e ingerimos aquela água sagrada que a gente produziu para a gente, né? Sim, O sim, livro da água e as cartas da leitura estão disponíveis na loja do nosso site. Elas sim. não estão no mercado, a gente consegue por aqui, na telinha, O tá? E endereço. tem uma outra coisa que é o Clube do Saber, da leitura corporal, que também é um espaço que criamos a- o recentemente. Clube do Saber ou a Casa do Saber? É Clube do Saber, Tá. Que é o tá? que é o que de formação de terapeutas? O Clube Não. do Saber, ele é um espaço onde nós estamos colecionando, armazenando, sequenciando todos os informes da leitura corporal, daqueles que são ministrados mais profundamente nos cursos de formação, né? Sim, sim, Nós temos um curso básico de formação, que é uma condição EAD, que também sim, pode ser sim. conquistado através do site, e depois, depois, enquanto nessa formação, nesse curso básico, nós formamos vários outros temas de cursos menores que especificam sistemas, comportamento, estudamos de uma forma específica as características do psiquismo infantil, do jovem, do adulto, né, do É, portador de terceira idade, aí a gente vai. sim, e tem algumas aulas que é possível fazer avulsas, né? Você tem interesse por uma coisa, aí Sim, você pode assistir aquela aula sobre aquilo, não necessariamente para se tornar um terapeuta, mas porque aquele é um assunto que é recorrente na sua vida ou na vida de alguém que você ama e você está interessado. Então, você pode fazer no Clube do Saber aula avulsa, né? Também existe essa sim, sim, possibilidade, né? Isso? sim. Existem aulas avulsas, existem, através do Clube do Saber, existem encontros semanais que especificam temas, que Sim, desenvolvem funções, né, dentro do sim. psiquismo, mas com frequência nós oferecemos também aulas sobre temas específicos que podem ser um alcance para todos os que interessarem por aquilo. Tem a formação básica, que é para todos, e para os terapeutas tem esses cursos que a gente chama de avançados, Sim, sim. né? Para quem quer desenvolver profissionalmente. A Esse curso, formação desculpa, a formação de base, ela foi pensada e ela foi construída para todos. quanto tempo dura esse curso online de formação básico? Olha, ele deve estar entre 50 e 60 horas, Sim, sim, tá? É um curso que está gravado, né? E que, uma vez obtido, ele permanece por um tempo bastante bom à disposição das pessoas. sim, sim. Mas ele está entre 50 e 60 horas. Ele foi criado para ser mais ou menos 40, mas eu não dei conta, não. Acabei estendendo ele um tanto, Sim, né? sim. E você já formou muitos terapeutas em leitura corporal por aí pelo Brasil? Sim, sim, Já felizmente tem, sim. já tem gente em todos os estados fazendo isso? Tem, tem. Ou não? Nós, Sim, a formação.
já aconteceu e acontece no Rio, já aconteceu e acontece em Recife, acontece em Brasília, acontece em São Paulo, né? Tive a oportunidade de compartilhar os pensamentos da leitura na Argentina, na Itália. Então, assim, tem em Portugal, de uma forma muito intensa e acolhedora, Portugal. Então, assim, tem sementes circulando por aí, Sim, sim. né? Tem sim. Eu E queria. Vá, termine. não, eu ia comentar que muitos profissionais da massoterapia, né, e desenvolvimento de outras técnicas corporais buscam a leitura como uma referência de complementação e parece que a especificidade desse toque intencionado faz uma diferença importante, significativa. Sim, sim. Eu queria que você falasse alguma coisa que eu não tenha perguntado, mas que você vê como importante sobre a leitura corporal, né? Assim, porque talvez tenha algo que você diga, não, é importante dizer isso para as pessoas, e eu não tenha perguntado. Eu queria, esse é o seu momento de falar É, isso. Você perguntou sim, eu só vou poder fazer de uma forma mais específica, tá, Valéria? Porque o recado que eu quero passar, que a leitura traz, é de que se é o autor da própria vida, independente de quais valores se viva, de quais escolas se siga, independente das condições de vida, se é o autor da própria vida. Então, é propósito da existência ir desenvolvendo o olhar para si, ir desenvolvendo o cuidado, o respeito consigo, praticar praticar os caminhos, os recursos, as fórmulas possíveis a cada um para que exista um viver que seja coerente com aquilo que a gente sente, com o que se sente, né? E entendendo o corpo como uma estrutura, como um conjunto, como uma sapiência que não deve ser sacrificada em nome de nada e ninguém. Pelo contrário, deve ser acolhida e respeitada, né? E a outra coisa que eu quero deixar e que eu sinalizo em neon é a ideia de que fazemos sintomas, porque já fazemos adoecimentos, evoluímos disfunções, porque já existe uma versão de nós qualificada, melhorada, pronta para ser manifesta. E os nossos valores e o nosso aprisionamento ao sistema de crenças têm dificultado esse processo da apresentação da nova versão, do eu atualizado. Então, o meu pedido, o meu convite, a minha sugestão é que a gente olhe para si e para os informes do coração sem preconceito e encontre caminhos para a realização. É isso. Sim, sim. Olha só, tem alguma mensagem que você quer deixar para as pessoas que estão assistindo, assim, de uma forma geral, né? Claro, relacionada à leitura corporal, mas também relacionada à vida de uma forma geral? Alguma coisa que você gostaria de dizer? Seja viva a vida sendo Sim, isso, sim, né? Observe-se, considere-se, valide-se, seja, né? Tenha como prioridade o fazer por, para e a partir de si. Tenha viva a liberdade de se conduzir segundo os valores que em si foram dominantes. Viva sendo. É isso. Sirva servindo-se. Atenda atendendo-se. E vai por essa escala. sim. Olha só.
Eu queria que você falasse para o pessoal onde eles podem encontrá-la no. Eu acho que o Alexandre deve estar colocando agora o seu telefone, né? O telefone Uhum. do Núcleo de Terapia Corporal. E aí eu queria também que você falasse sobre as redes sociais, o Instagram, Facebook, YouTube, o que você tiver assim, porque eu vejo muita coisa sua no Instagram, sempre estou seguindo já há algum tempo, né? E coisas Obrigada. bem interessantes. Mas aí eu queria que você desse esse endereço do Instagram, ou do Face e YouTube, se você tiver também. Sim. No Instagram é o leitura underline corporal. E o endereço eletrônico é contato arroba leituracorporal.com.br. Nós Certo. estamos em Belo Horizonte, no bairro Sion, na rua Montevidéu, 610. Tem Casa alguma. nova. É o quê? É uma casa nova, nós nos Ah, mudamos há uma semana e meia. uau, que legal, Então, casa estamos novinha. reiniciando o trajeto. Muito bom. Sim, sim. Facebook, YouTube, alguma coisa? Não. Acho que não. Eu não sei, na verdade, mas acho que não sei, na Não, mas verdade. achando o Instagram e tendo No o telefone Instagram, do chega lá, núcleo, né? aí a pessoa descobre as outras É, coisas. é leitura, underline, corporal, lá no Instagram, né? Beleza, beleza. E Muito eu obrigada. sou Nereida Vilela, ou Nereida Fontes Vilela, ou a leitura corporal também é título, é assinatura é, nesses artigos, Sim, sim. tá bom? Tá bom. Muito obrigada, Nereida. Achei maravilhoso o programa. E eu queria agradecer a você e queria agradecer a todo mundo que nos assistiu aqui. E lembrar o seguinte, que o programa fica disponível no canal, então você pode assistir de novo ou indicar para alguém assistir. E se tiver algum tema de interesse, manda para mim no Loreto Valéria Terapia, que vai ser um prazer organizar um programa sobre o tema do seu interesse. Então, obrigada a todos. A gente vai ficando por aqui. Obrigada, Nereida, mais uma vez. Valéria, obrigada. Obrigada a todos vocês que vão estar com Obrigada. a gente, que estão e que vão estar. Tenham Sim, todos uma boa vida. sim, sim. Beijo. Beijo, beijo. Tchau, tchau.